Então, então, chegou um negócio aqui recentemente. Agora, na verdade, cheguei aqui pra gravar, tá? E foi uma coisa que me incomodou bastante aqui. Eu tô como Felipe hoje, da Rádio Imperial, dono da Rádio Imperial, e não como Rajá, o personagem. Tô sem traje, o fundo aqui tá só arrumado pra vocês não verem a bagunça e tal. Mas assim, eu fico surpreso ainda com certas atitudes que a parcela, a fanbase de Star Wars toma. E eu não tô falando da galera que não gosta de uma coisa. Eu tô falando da galera que gosta e não deixa os outros desgostarem de nada, por ser apenas sua opinião. E bora lá, bora conversar um pouquinho disso, porque assim, eu acho que muitas pessoas elas focam, né, no hater e dizem assim, não, porque fulano é hater, a gente não sei o que e tal, mas ninguém lembra daquele cara, daquela mina, daquela pessoa, qualquer coisa, ninguém lembra daquela pessoa que diz assim, ah, você tem que gostar porque você é fã de Star Wars e Star Wars tá sob críticas, tá sob não sei o que, e você tá fazendo um trabalho tóxico, um trabalho ridículo, não sei o que e tal. Gente, assim, é, é complicado, assim, de verdade. A gente tem essa dualidade meio esquizofrênica, né? Me perdoe o uso da palavra. Mas a gente tem essa dualidade, tipo assim, se você gosta de alguma coisa, você gosta. Se você não desgosta, você é meu inimigo. É a mesma coisa, se você desgosta, você é meu inimigo. Sabe, se eu desgosto de uma coisa, você gosta, você é meu inimigo. Não precisa ser assim. Opiniões são construídas, debates são construídos em cima de opiniões diferentes de certas pessoas. Eu digo o seguinte, quando a gente vem aqui no YouTube, no Instagram, na Twitch, qualquer outra plataforma, tá bom? A gente se abre para a maioria das pessoas, obviamente, né? Porque a gente sabe que tem doido nesse mundo e tal. Mas a única coisa que separa você de mim, a audiência dos criadores de conteúdo aqui no YouTube, é porque a gente decidiu ligar a câmera um dia e expor nossas opiniões, apenas. A gente não é, e também não precisa ser profissional no ramo para tratar de uma certa opinião. E assim, no momento que você diz, ah, não gostei, por exemplo, da série do Obi-Wan. A gente sabe que The Mandalorian tá por aí, tem gente gostando, tem gente que não tá gostando. Tem gente que tá achando que poderia ter sido melhor, né? Porque assim, a gente que é fã, a gente quer ver a coisa melhorando. A gente não quer que a coisa pare no tempo, a gente não quer que a coisa ela a gente não quer que a gente não quer que a coisa pare de evoluir. A gente quer que ela sempre vá evoluindo e a gente sabe que em alguns termos, alguns aspectos, coisas poderiam ter sido melhores. E são fatos algumas coisas e opiniões outra. Se você está dizendo, ah, beleza, eu acho que, por exemplo, o sabre de luz do Luke poderia ter sido amarelo do que verde e tal. Isso é uma opinião, certo? Isso é uma opinião. Mas um fato é dizer, por exemplo, que o orçamento, por exemplo, de uma série como Obi-Wan Kenobi ser maior do que The Mandalorian e provar efeitos muito menores, no caso, você ter uma escrita meio aleatória, com conveniências de roteiro, com a caracterização meio porca do Grão Inquisidor, me perdoe, e você ter um Zeb agora em The Mandalorian, que é um personagem também trazido da animação para o live action, e você vê o quão ele ficou melhor. E assim, isso não é uma opinião, isso é um fato. São fato que algumas coisas poderiam ter sido melhores e algumas vezes algumas opiniões nesse meio também entram. Ah, Obi-Wan poderia ter entrado pela porta da frente da fortaleza do que ter mergulhado. Ele poderia, sabe, eu acho que isso aqui poderia estar bem mais iluminado. Isso é uma opinião. Apesar de que é um fato que isso aqui está um pouco mal iluminado porcamente aqui pelo placement das luzes aqui. Enfim, mas assim, são opiniões e são fatos. A gente sabe que é um fato que a Ascensão Skywalker, por exemplo, não foi tão bom quanto poderia ter sido. Eu gostei de Ascensão Skywalker, é minha opinião. Mas eu reconheço esse fato de que a trilogia sequel, por exemplo, foi rushada, foi apressada, sabe? Então, assim, quando a pessoa vem e diz assim, tipo, eu tenho um argumento contrário ao que você acha, que você não gosta de Ascensão Skywalker, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra obra, qualquer coisa que não seja até Star Wars, Marvel, DC, é coisa da HBO e por aí vai, você tem uma opinião e eu respeito você ter sua opinião, deveria ser assim. Eu respeito ter sua opinião, eu escuto sua opinião e a gente debate em cima da opinião, criando temas que sejam saudáveis de pauta. Então, assim, quando você diz, eu não gosto de certa coisa, beleza, por que é que você não gosta? É por causa disso, por causa disso, por causa disso, beleza. E daí, tá bom? E não quer dizer que você é menos fã de Star Wars do que uma pessoa, não quer dizer que você vai perseguir a pessoa para fora como a Santa Inquisição, por exemplo, entendeu?
É normal. Gente, por favor, normalizem não gostar das coisas. Eu não gostar de uma coisa e eu ir lá reclamar, não é eu sendo hater, é eu sendo fã. Eu sendo fã, dizendo assim, Star Wars pode ser muito melhor do que é. Agora, se eu focar só tipo assim, beleza, toda coisa que sai, eu vou lá reclamar, dizendo, isso aqui tá um lixo, isso aqui tá um lixo, e ignorar as coisas boas, aí eu tô sendo hater. Mas se no momento que eu tô expondo minha opinião aqui e dizendo, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, mas isso aqui tá bom, isso aqui poderia ter sido melhor, será que vocês concordam, será que vocês discordam? Isso não é ser um trabalho porco. Qual é, né? Então quer dizer que, tipo assim, todo mundo só lembra de, porque hater de Star Wars, porque a fanbase é lixo, que não sei o que e tal. E aí ninguém se lembra da galera que caça os outros por terem opiniões diferentes. E é todo mundo pianinho com Star Wars. Então se lembra, se você é um cara, se você é uma mina, se você é uma pessoa que tá lá expulsando o coleguinha por ter uma opinião diferente, porque o cara não gostou de uma coisa que você gostou, será que o problema da fanbase de Star Wars está com uma pessoa que não gostou? Sério, tipo assim, é um pensamento meio absurdo, assim, é meio ridículo ter que expor essas coisas assim, porque a gente está em um momento do mundo, não só de Star Wars, que você ter opiniões diferentes é errado. Que você ter opiniões diferentes é você ser considerado um hater. Se você disser que um roteiro poderia ter sido melhor, você não tem lugar de fala porque você não é roteirista e você não é escritor. Então, quer dizer, tá, que é isso, sabe? Tipo assim, é realmente esse argumento que você quer levar à frente? Pensa um pouquinho nisso, tá? Porque assim, eu realmente assim, eu fiquei chateado com as coisas que aconteceram. Eu tô gravando esse vídeo aqui e tal, vou ver se posto, nem sei se eu vou. Mas é mais por um desabafo pessoal mesmo, porque é uma coisa também que está acontecendo muito. Gente, a gente não influencia pessoas, a gente como criador de conteúdo não é influencer, tá? A gente não influencia as pessoas a terem um pensamento igual o seu. Porque a gente também, sinceramente, muitas das pessoas, na verdade, que estão nesse meio, a gente não quer influenciar as outras pessoas a terem uma opinião igual a nossa. Porque a gente não é ditador. A gente cria conteúdo e a gente expõe nossa opinião. De novo, a gente só abriu o nosso espaço aqui para fazer nossa opinião, para dar nossa opinião. Se você concorda, massa. Se você não concorda, beleza. Se você quiser pensar diferente por causa disso, o nosso trabalho está feito. Então, assim, poxa, muitas coisas poderiam ter sido melhores, poderiam. Mas o debate dentro do fandom de Star Wars também poderia estar sendo bem diferente de hoje em dia, tá bom? Então, assim, é óbvio. Você atacar uma pessoa por causa de como ela fez uma série, você ir atrás de elenco, de diretor, de produção, de gente assim que enfim, com essas, não é nem opinião, é crime, literalmente. Você ser racista, ser xenofóbico, que nem aconteceu com a Kelly Marie Tran, como aconteceu com a Mose Ingram, que é a da Grande Inquisidora, da Inquisidora, da terceira irmã, né, da Riva. E assim, você pode não ter curtido o que ela fez, mas você pode não ter curtido como foi escrito aquele negócio, como desenvolveu a série em cima dela, o grau de importância que deu em uma série chamada Obi-Wan Kenobi, por aí vai. Mas você atacar a pessoa porque ela é uma pessoa de verdade, sabe? Que você não tá atacando, você tá atacando a atriz e não o personagem, então você tá sendo idiota. A gente não quer fã assim. Você não é fã, entendeu? Assim, não é aquele negócio, não é nem que a gente não quer fã assim, a gente não quer pessoas assim, porque fã você já não é. Entendeu? Então assim, então o que eu tô dizendo aqui, resumindo muito, é o seguinte, gente, é normal desgostar de uma coisa. É normal você abrir a câmera aqui e dizer, não gostei disso por causa disso, 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 entendeu? E algumas coisas também são fatos. A gente expõe aqui como fatos. Por exemplo, bora contar sobre como o Luke Skywalker ele não pode ter um sabre de luz azul, porque no episódio 6 porque o azul de Tatooine contrastava muito mal com o sabre de luz azul. Aí botaram um sabre de luz verde. Isso é um fato. Isso não é uma opinião. Então, assim, e aí? Você vai argumentar contra meu fato? Você vai argumentar contra o fato de que, por exemplo, as sequels poderiam ter sido bem melhores? Você vai argumentar contra o fato de que, por exemplo, muitas produções tiveram o tempo que não precisavam e foi apenas empurrado no mercado por questões de dinheiro e não por questões de qualidade? Isso a gente está falando não só de Star Wars, a gente está falando de muitas coisas. Alô, Cyberpunk. Alguém lembra? Tá bom? Então, assim, gente, só isso, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo aqui, mas como... Não sei nem se alguém vai assistir, enfim. Mas, é sério. Tá ridículo. Sinceramente, tá ridículo. A gente pode expor nossa opinião. Exponha suas opiniões. Tem uma opinião contrária? Massa.
Não ataque minha opinião por ser diferente da sua. Não ataque a pessoa por ter uma opinião diferente da sua, tá bom? E é isso. A gente quer muito fã de Star Wars. A gente sabe que a pessoa ser muito fã de Star Wars, a gente quer que o produto melhore, a gente quer que as coisas melhorem. A gente não quer que seja tudo igual, a gente não quer que seja ruim, a gente não quer sintonizar 4 da manhã quando o episódio estreia na Disney Plus e ter aquele gostinho tipo, poxa, não tá legal, entendeu? Não tá legal, poderia ser bem melhor, porque a gente sabe que a franquia é comandada por pessoas capazes, seja no departamento de direção, Dave Filoni, Jon Favreau, de produção executiva, seja a questão de escolhas, né? Por exemplo, todo mundo critica a Kathleen Kennedy, beleza, você pode criticar a demanda que ela está tendo com Star Wars e tal, mas você também tem que ressaltar pontos positivos. Foi a própria Kathleen Kennedy, por exemplo, que deu o aval para continuar a temporada de Clone Wars, que falou assim, ó, The Mandalorian não pode ser que nem uma série de TV, a gente tem que fazer padrão filme. E é o que está acontecendo. E todo mundo elogia Mandalorian por causa de uma visão que teve com a Kathleen Kennedy, por exemplo. Mas você dizer, por exemplo, que porque ela é mulher, que ela não tem lugar de fala, isso você não está sendo fã. Isso você está sendo ridículo. Isso você está literalmente cometendo um crime, entendeu? Então, assim, enfim, o ponto é o seguinte. Gente, normal ter opinião diferente, tá? É normal. Então, é isso. Eu vou acabar o vídeo aqui, porque eu acho que eu tô me repetindo, acabando me repetindo. Mas se você encontrar um cara, uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, debata com ele, entendeu? Debata com ele, tente fazer a pessoa enxergar seu argumento. E se a pessoa não enxergar seu argumento, é super normal. Você não convence as pessoas, na maioria das vezes, quando você está em um argumento, você não convence as pessoas a terem um argumento diferente do seu, a pessoa não vai instantaneamente pensar como você na mesma da hora, entendeu? Então, é isso, tá? Star Wars Celebration tá vindo aí. A gente sabe que tem muito conteúdo bom para ser falado também. A gente vai falar coisas ruins quando for para ser falar coisa ruim. Não é porque eu quero patrocínio de empresa X que eu vou começar a falar bem da obra, porque você não está sendo verdadeiro consigo mesmo, tá bom? E se você disser assim, não, Star Wars não é para você, abandone a franquia porque você não está gostando, então, como eu falei, lembra, o problema de Star Wars está com gente que está criticando Star Wars por querer ser melhor, ou é você que está expulsando gente que pensa diferente de você? Entendeu? Então é isso. Eu vou indo embora. Valeu, falou.